Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje falaremos sobre o planeta Capela. Você já ouviu falar do desenvolvimento do homem na Terra? Do planeta em transição? De que a Terra precisa evoluir? Nós trouxemos Eduardo Miyashiro para falar sobre esse assunto. Depois dessa entrevista, nós teremos uma outra entrevista com Fátima Luiza Giro, que vai nos explicar as propriedades do perispírito, esse corpo espiritual que todos nós temos e que fica conosco além do desencarne. Você não pode perder. Vamos iniciar com a pintura mediúnica. O médium que hoje nos brinda com a sua presença e com toda essa espiritualidade maravilhosa que vem pintar aqui durante o programa é Marcelo Alves Pereira. Tudo bem, Marcelo? Quer cumprimentar os nossos amigos de casa? Boa tarde a todos, aqueles que nos assistem. É mais uma vez uma felicidade estar com todos vocês para trazer da espiritualidade maior mais uma tela, né? Pedimos que Jesus esteja conosco, nos envolvendo com o seu amor e que dê tudo, seja tudo tranquilo. Nós já estamos sentindo a espiritualidade presente, é uma alegria muito grande. Marcelo, então vamos agora deixá-lo tranquilo para o trabalho e vamos iniciar a entrevista do dia com Eduardo Miyashiro. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. Para a entrevista de hoje, trouxemos Eduardo Miyashiro, que é um espírita famoso e, no momento, diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. Nós vamos falar sobre evolução do planeta Terra. Miyashiro, tudo bem? Você Silvia, está bem? Muito bem, Silvia. É um prazer estar aqui com você e com os espectadores para que a gente possa conversar um pouco sobre evolução. Então, Miyashiro, tem um livro muito importante, muito antigo, não é? Mas que está sempre atual, que é Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. E esse livro fala da evolução do planeta e eu gostaria de começar perguntando para você sobre essas civilizações antigas que sumiram, civilizações com altas tecnologias. Como que o Espiritismo explica? Veja que Allan Kardec havia colocado um foco importante no desenvolvimento da humanidade, analisando o fato de que os agrupamentos humanos, à medida que eles vão se desenvolvendo socialmente, moralmente, esses espíritos vão sendo granjeados a outros estágios. E aquelas civilizações acabam sendo ocupadas por espíritos primitivos que começam a renascer e têm que refazer aquele processo de desenvolvimento também. Certo. Então, muitas vezes, os rastros de uma civilização brilhante se perdem. Ou, por outro lado, existe também, muitas vezes, os chamados karmas coletivos, onde as populações, se elas se concentram em atitudes, comportamentos do ponto de vista moral, muito comprometidos, muito desregrados, isto pode gerar um ambiente vibratório coletivo
tão intenso que provoca, muitas vezes, tragédias, onde morrem muitas pessoas. Sim. E é provocado, então, uma prova de dor e sofrimento coletiva. E, às vezes, civilizações inteiras se perdem na esteira do tempo porque grandes cataclismos que o planeta sofreu no passado acabam sendo utilizados para promover o desencarne em massa de milhões, né, para acelerar o seu próprio processo de evolução moral. Nossa, então, a gente tem, por exemplo, aquilo que hoje até mesmo os cientistas não conseguem mais demonstrar a existência devido a todas as mudanças geológicas do planeta, as civilizações que nas tradições espirituais são conhecidas como a Lemúria, que aconteceu num continente que submergiu no Oceano Pacífico, e a famosa Atlântida, que isso aconteceu aqui no Oceano Atlântico. Conhecido, é verdade. E, de fato, na verdade, são as primeiras manifestações de uma civilização organizada de quando a humanidade terrestre passou por um processo de desenvolvimento que é muito bem abordado no livro Os Exilados da Capela, que é um desenvolvimento acelerado porque passaram a reencarnar no planeta Terra espíritos que antes eram habitantes de um outro planeta. Eles viviam numa outra civilização planetária. E lá aconteceu de uma maneira coletiva que a sociedade daquele planeta se corrompe, entra num processo de violência, de crime, de falência muito grande, e a única solução que os espíritos que coordenam o desenvolvimento daquele planeta têm é de separar um pouco a massa que tinha uma tendência muito forte para o crime, a maldade, o egoísmo, são obrigados a renascer num planeta que na época estava o que a gente chama hoje de civilizações neolíticas, né? Para que aqui com a dificuldade, perdendo totalmente a tecnologia, a modernidade que eles haviam alcançado, passam a renascer em corpos de uma sociedade ainda muito embrutecida. Porque assim, com o trabalho deles, eles ajudam o desenvolvimento do nosso planeta e se redimem dos erros de comportamento que tiveram no passado. Esse é basicamente o foco do livro, Os Exilados da Capela. O foco do livro, né? Que é muito sério, porque nós temos problemas até hoje de perguntas de pessoas a respeito do Egito, das pirâmides, né, do Egito e de outros lugares, do México, de tantos lugares do mundo, né? Também no Peru, nós temos aquela civilização toda que sumiu, não é? Exatamente. Então, seriam os exilados de Capela? Da Capela? Exatamente. Da Capela. Eu creio que vale a pena a gente voltar um pouco. A motivação do Edgar Armond a escrever este livro, na verdade, foi talvez um dos livros mais brilhantes já escritos pelo Chico, psicografado pelo Chico, autoria do Espírito Emmanuel, que é A Caminho da Luz. É um livro brilhante porque em 300 páginas ele sintetiza ali 4 bilhões de anos de evolução do planeta Terra, com aquela concisão e sabedoria que o Emmanuel possui. E o Emmanuel é o primeiro a dar detalhes sobre o fato de que os espíritos dirigentes do planeta, de um planeta que ficava orbitando à volta da estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro, chamada Capela. Né? Um planeta desse sistema estelar de Capela atinge um desenvolvimento muito parecido com o nosso aqui, de grande tecnologia, porém de grandes compromissos morais. E tanto a violência como o egoísmo se enredam naquela sociedade e eles passam então a ver como uma única alternativa para a recuperação desses espíritos, o seu renascimento num planeta em estágio primitivo. E coincidiu que foi decidido o planeta Terra. E eles passam a reencarnar aqui, e isto é apresentado pelo Emmanuel como uma demonstração da sabedoria divina, que aproveita os povos em necessidade e os povos necessitados também de provas de desenvolvimento moral. Também falando sobre as civilizações do passado, então nós vamos ver nos continentes que afundaram, as primeiras experiências coletivas desses povos ajudando a construir uma sociedade organizada. E como você citou, o Emmanuel, ele diz que as principais raízes culturais que vinham dos capelinos,
Elas se manifestam em características sociais interessantes e bem distintas aqui na Terra. A civilização do Egito, que constrói aqueles monumentos, que tem uma forma de expressar a sua religiosidade, a existência da vida após a morte, de uma maneira bem marcante. Pois é, eles já acreditavam em reencarnação. Exatamente. Apenas eles não compartilhavam isso com toda a população. Isso era um conhecimento que ficava mais restrito aos iniciados religiosos. A outra corrente que vinha por tradição espiritual de Capela são os hindus, porque a civilização indiana também ela remonta a um passado muito antigo, onde todo aquele panorama de divindades representa as nossas relações também com antigas gerações. Certo. E também o fato de conhecer muito as propriedades do espírito, do perispírito, do corpo físico. Os arianos, que fazem uma trajetória aqui na construção da civilização ocidental, eles começam a se desenvolver no norte da Europa, numa época onde os gelos polares não haviam avançado tanto. Depois surge a última era glacial. Eles se deslocam quase que para a Índia, perto do Cáucaso, e aí depois voltam para ocupar o Mediterrâneo, o que seria hoje o sul da Europa. Certo. Então, com isso, eles constroem aquilo que se chamou a civilização da Idade do Ferro, que é uma civilização também que deixou poucos traços arqueológicos, mas cujas tradições espirituais vão desenvolver posteriormente todos aqueles povos que vão constituir as novas civilizações da Grécia Antiga, etc. Olha. E, finalmente, todo o povo de tradição semita, que está focalizado no Oriente Médio, basicamente aquela cultura que nós chamamos a cultura judaica, a cultura monoteísta, certo. Também muito marcada, muito forte, é uma tradição lá de uma forma de pensar específica da sociedade em Capela. Quer dizer que os judeus também são os capelinos. Isso. Todas estas raízes são marcadas pelas reminiscências reencarnatórias, né, que ficam uma lembrança subjetiva. Alguns dizem que uma forma de traduzir Abraão, que é o patriarca, nos termos iniciáticos antigos, seria Abraham, que seria pai Rama, que também o Rama é o patriarca da civilização dos arianos. Então, em épocas muito antigas, as duas civilizações teriam se encontrado para construir as primeiras tradições de um espiritualismo mais monoteísta. E era a grande marca de deixar as concepções dos povos oriundos aqui, os espíritos que se desenvolviam aqui no planeta Terra, que ainda eram muito primitivos, e esses realmente eram de adorar forças naturais e um politeísmo assim, sem muita organização. Muito bom. Olha, eu preciso fazer uma outra pergunta para você, muito importante, que os nossos telespectadores costumam perguntar sobre o final do planeta. Será que vai acabar o planeta, Miyashiro? Nós precisamos fazer um intervalinho, mas voltamos já já. Neste ano, a FESP realizará de 1 a 4 de maio o Congresso sobre Reencarnação, que trará oradores de todo o Brasil das 8 às 19 horas. A abertura será de Divaldo Franco. São mais 36 conferencistas, 4 oficinas práticas de assistência espiritual, 2 espetáculos teatrais, Amores Impossíveis e Psiquiatria em Face da Reencarnação, apresentação de todos os médiuns da pintura mediúnica da FIESP. Conheça os conferencistas e seus temas. Alexandra Strama, Espíritos são individualidades. Almas gêmeas existem? Américo Marques Canhoto, Não vim destruir a lei. André Trigueiro, Sofrimento e suicídio. Antônio Demarque, A educação da mediunidade para melhor qualidade de vida. Celisa Maria Germano, O perdão é de fato libertação?
Edelso da Silva Júnior, Programação Reencarnatória e Homossexualidade. Elza Basile, Remorsos e Autoperdão. Fátima Luiza Giro, a reencarnação como fator de elevação moral e intelectual. Girlane Costa e Silva, João Batista, é Elias reencarnado? Heloísa Pires, o bullying sob a ótica espírita. Jeter Giacomini, a arte espírita na sensibilização do ser. João Demétrio Loríquio, Evangelho da Reencarnação. José Carlos de Luca, Renascimento Espiritual. Joel Beraldo, Profilaxia da Depressão. Jussara Morcelli, Sinais da Evolução na Mediunidade. Maria de Cássia Anselmo, Sentimento, Razão e Reencarnação. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida. E hoje com Eduardo Miyashiro nos elucidando sobre o desenvolvimento, a evolução do nosso planeta Terra. Miyashiro, deixei uma perguntinha no outro bloco de perguntas sobre o fim do mundo. O que você tem a nos dizer a respeito do fim do mundo, baseado em todas essas obras do Espiritismo? Veja quantas lendas e profecias nas mais diversas culturas, civilizações do passado e atuais, né? Tantos livros que se vendem sobre o fim do mundo. E é natural que haja uma intuição, uma lembrança subjetiva sobre advertências com relação ao comportamento da sociedade. A humanidade como um todo, ela precisa desenvolver um esforço para a paz, para o entendimento e para a fraternidade. E enquanto nós tivermos miséria, egoísmo e violência, as dificuldades crescerão até que a gente consiga merecer uma melhoria superando esta fase. Certo. Então, a gente percebe o seguinte: primeiro, a vinda dos espíritos de Capela para o planeta Terra foi precedida de uma promessa no mundo espiritual. As entidades espirituais que coordenam os planetas se manifestaram para esses espíritos antes deles começarem a reencarnar aqui, que eles seriam iluminados, amparados, orientados, e essa é a raiz da lembrança subjetiva que deu origem à tradição messiânica. Porque aquela ideia de que vem um Messias que vai conduzir o povo para um estado de felicidade decorre desse encontro no plano espiritual. É Jesus, que é o nosso governador planetário, que promete a esses milhões de espíritos reencarnantes que eles não ficariam sem orientação. Então, isso tudo começa a se traduzir em tradições messiânicas de alguém que iria ajudar o desenvolvimento espiritual da humanidade. Certo. E o advento deste instante na história do planeta é o nascimento de Jesus entre nós. Então se percebe que é o cumprimento de uma promessa coletiva do nosso Cristo planetário. Certo. E o que acontece? A advertência é a de que se nós não desenvolvermos uma sociedade baseada no amor ao próximo, tá? Realmente a nós restará uma solução semelhante àquela que já foi vivida pela humanidade em Capela, que é a de um expurgo, ou seja, um nascimento em condições muito mais difíceis num planeta primitivo muito longe daqui. Perder a condição de modernidade, de tecnologia que nós temos. Nossa, imaginou? Isso vai causando uma certa angústia. Então, isso no inconsciente coletivo vai gerando estas apreensões com relação ao fim do mundo. Então, vem uma catástrofe, vem um karma coletivo, uma morte de milhares de pessoas num desastre natural. Tudo isso relembra o fato de que, se a gente não tiver um cuidado com o nosso crescimento espiritual, isso pode voltar a acontecer. Além do mais... É um sofrimento. Exato, exato, né? O sofrimento, porque a gente fica pensando em nós, em nossos entes queridos, em nosso processo de desenvolvimento. Mas, veja, está no Sermão da Montanha
porque Jesus veio reafirmar isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, ele está simbolicamente dizendo que à medida que a humanidade abre mão da violência e passa a abraçar o outro, o ser humano passa a abraçar o próximo, né? Ele tem condições de permanecer no planeta. Ele permanece à altura do nosso desenvolvimento espiritual esperado. Vai evoluindo da mesma maneira que o planeta, no caso. Exatamente. Veja que Jesus não disse que todo mundo tem que se converter em cristão, em uma religião A ou B, tem que ser espírita, não é nada disso, né? Não tem falou. que ser a religião da fraternidade. O homem que entende o outro homem como irmão. Tá? Essencialmente. É a garantia de nós ficarmos neste nível espiritual aqui, permanecendo no planeta. Antigamente, havia alguns palestrantes espíritas que diziam assim, aí vem o planeta chupão. Né? Eu já ouvi falar sobre isso, sabia? Eu ia até te perguntar. Mas existe? Mas é um símbolo que se utiliza nessas palestras como uma espécie de advertência moral. Certo. Né? Dizendo, olha, toma cuidado que senão a gente renasce em outro planeta. Né? E aí as pessoas às vezes começam a procurar, será que está chegando um planeta aqui que vai atrair todo mundo? Né? Esse chupão é um negócio que vai... Mas, não é bem assim, não, né? A transição é mais suave. Exatamente. Né? Você vê que a estrela Capella está a anos-luz do nosso sistema solar. Muitos anos, me parece. Né? Então, quer dizer, é uma distância tão grande, não é pela atração gravitacional. Certo. Pelas leis divinas, nós podemos renascer do outro lado da galáxia. Sim. Então, o que acontece é uma atração pelas forças morais. Certo. Se a gente cultiva uma conduta violenta, nós somos atraídos para um planeta que tem uma vibração primitiva. Olha que castigo seria para um outro planeta que não tem notebook, não é verdade? Não tem nem celular. Internet, nem celular. Meu Deus do céu, melhor ficar bonzinho por aqui, hein? Talvez a questão é a seguinte, né? Se a gente tiver que enfrentar este destino, a gente pelo menos aproveitar o pouco que a gente aprendeu aqui e ajudar as pessoas a ensiná-lo a fazer... No outro planeta, pelo ensinar amor... a fazer fogo com um pauzinho, com pedra... Mas, enfim, né? Jesus veio trazer lições primorosas, não é? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não aprender a lição por bem, nós temos que aprender. Agora, uma pergunta que eu tenho muito aí nos e-mails, né, dos nossos telespectadores, sobre o castigo. Né? Eles acham que, a maioria das religiões, aliás, né, as pessoas que não entendem o espiritismo ainda, acham que Deus castiga. O que você teria a nos explicar sobre isso? Você praticamente já falou desse expurgo para ajuda, mas eu gostaria que você esclarecesse melhor os nossos telespectadores sobre esse castigo. Isso. Castigo divino. Eu creio que a gente pode abordar da seguinte forma. Deus é o amor absoluto. Certo. Tá? Então, o que Ele quer é o nosso desenvolvimento, é o nosso bem. Ele é a sabedoria absoluta. Então sabe que muitas vezes nós vamos avançar atravessando provas difíceis. Certo. Então aquela dor não é um castigo, e sim uma experiência, é a mais necessária, é a melhor arquitetada para que a gente possa aprender com a experiência, mudar os nossos valores, transformar o mundo interno e progredir. Certo. A gente não sai do zero ao infinito num instante. Então, esse progresso é lento, ele é testado nas várias circunstâncias das relações com os familiares, das relações com os concorrentes, os adversários, os participantes da sociedade. Isso tudo cria situações onde nós somos testados a cada momento sobre compreender o outro, sobre ajudar o outro. E isso vai permitindo que, às vezes, numa situação difícil de vida, a gente aprenda a valorizar o próximo e aprenda a valorizar o bem que se pode fazer. Entendi. A partir daí, então, não é castigo, é oportunidade de melhoria. E se a gente encara como castigo, o sofrimento é amplificado.
Se a gente encara como, puxa, isso é uma situação difícil, é uma experiência dura, mas deixa eu entender o que eu posso aprender com isso. Certo. Aí a gente percebe que, como Jesus mesmo havia prometido, o fardo fica mais leve, porque a gente percebe que aquilo vai ser útil para mim mesmo. Né? Então, deixa de ser um castigo para ser uma oportunidade. Certo. Talvez pelas explicações, pelos ensinamentos, aliás, de Jesus, não é? Haverá choro e ranger de dentes. E as pessoas, às vezes, acham que isso tudo é um castigo, quando, na verdade, é uma educação, não é? Exato. Tendo assim, se você puder explicar. Olha, veja, as primeiras civilizações que foram organizadas pelos capelinos, aqui, como eles ainda demonstravam muito egoísmo e muita violência, essas civilizações desapareceram. Então, por exemplo, a Atlântida, que havia alcançado um estágio tecnológico considerável. Certo. Né? Esse marco arquitetônico das pirâmides, por exemplo, que se encontra de um lado e de outro do Atlântico. Né? Você vê as civilizações aqui pré-colombianas da América as civilizações lá do Oriente Médio e do norte da África. Só. Exatamente. Eram o quê? O fato da civilização na Atlântida ter submergido, milhões de pessoas morreram, tá? Gerou-se uma onda, como se fosse um super tsunami que mudou a conformação dos continentes, tá? E os sobreviventes, eles vão cada um para um lado do Atlântico. Então você percebe que as gerações muito anteriores dos Incas, dos Maias, eles constroem uma civilização mais ou menos pelas memórias do que eles tinham na Atlântida. E no Egito a mesma coisa. Quer dizer, eles tiveram que passar por um desencarne coletivo, um desespero muito grande, porém a busca de sobreviver... Esse choro, não é? Exato. Claro, é uma situação triste. Exato, mas eles tiveram que construir o futuro. Certo. Né? De alguma forma, aprender, né, a se relacionar. Exatamente. Tanto é que, no dizer do Emmanuel, através do Chico Xavier, nem a Caminho da Luz, os egípcios, eles são o grupo social que conseguiu aproveitar esta dureza da prova de construir os primórdios da civilização egípcia e mais rapidamente foram permitidos retornar à capela. Já retornaram, Exato. Então alguns já retornaram. Exatamente. Aqueles que aproveitaram essa prova, não como castigo, mas como oportunidade, tiveram permissão de retornar. Então, nós sabemos que o perispírito, no caso o nosso corpo espiritual, ele é retirado dos fluidos do planeta. Né? Então, naturalmente, esse perispírito foi se melhorando desses capelinos que estavam aqui e depois retornaram. Para poder viver em capela. Isso. O perispírito é constituído da matéria do planeta, mas a centelha divina é a mesma. É a personalidade, a individualidade. Né? Esta centelha conserva as experiências. Né? Ele pode esquecer por causa da lei do esquecimento reencarnatório. Mas depois que ele volta ao mundo espiritual, retoma essa lembrança na medida da sua evolução. Claro. Tanto é que essas reminiscências de um estágio de maior felicidade que foi vivido numa outra civilização e se perdeu, a gente esquece, mas fica lá no subconsciente. Então, a maioria das religiões do passado tem uma lenda de paraíso perdido. Então, essa questão de Adão e Eva, e o paraíso perdido, o pecado original... Isso é importante de você dizer para os nossos amigos, porque eles perguntam isso. Por que o espírita não acredita em Adão e Eva? Então, o que nós acreditamos é que Adão e Eva existiram não como pessoas, mas como personalidades coletivas de uma sociedade que vivia num planeta mais evoluído, devido aos erros de conduta, não tiveram mais permissão de continuar lá e passaram a viver num mundo mais difícil de sobreviver. Né? Então, isso simbolicamente ficou na lenda do paraíso perdido. Certo. Então está explicado, né? Porque não é uma questão de nós não acreditarmos em Adão e Eva. Eles não eram duas pessoas criadas, né? É um símbolo das gerações do planeta. Isso, muito bom, viu?
E sobre Edgar Armond, que escreveu esse livro, né? Nosso querido missionário, nós aqui da Federação reverenciamos Edgar Armond, porque não há como não dizer que ele organizou toda a Fiesp, né? É verdade. Não há como dizer. Depois fundou a Aliança Espírita, onde você é o diretor-geral, e deixou aí um legado de aprendizado muito grande. E ele mesmo sempre diz, em outros livros também, que o futuro da mediunidade é a intuição. O que você teria a dizer a isso? Porque há muitas pessoas que acreditam que a mediunidade é só aquela ostensiva, quando o médium incorpora, né? Muitos acham que a mediunidade é inspiração, quando isso está no livro dos médiuns, né? Bem claro, e também pode ser a intuição. O Edgar Armond, à frente, muito tempo de tudo que nós aprendemos, ele já disse que a mediunidade do futuro é a intuição. Eu estou sentindo uma relação com tudo isso que você está falando, sobre a intuição, né? É porque as inteligências que compreendem melhor a missão do espírito encarnado sabem que o espírito ele está encarnado e, portanto, ele tem uma conexão mental sempre com o mundo natural, que é o mundo espiritual. A nossa situação de encarnado é uma situação transitória. Então, aí que está, viu? Pelo pensamento, nós aqui mantemos é o transitório. Ligação. Aqui é o transitório, o definitivo é o mundo espiritual. O mundo espiritual. Então, a encarnação é uma experiência temporária. O Armond percebeu que se nós compreendermos melhor o mundo espiritual, nós teremos condições de nos esforçar melhor para o nosso processo evolutivo. Então, certo. A mediunidade pode ser uma ferramenta de adiantamento. Por isso que ele foi um dos primeiros a conseguir organizar uma temática para um curso de médiuns, permitindo que as pessoas passassem pela experiência de entenderem a sua própria situação de espírito encarnado e como podem se comunicar com o mundo espiritual. O curso de médiuns é um dos grandes legados de Edgar Armond para a atualidade. É verdade. Muito bom. Yashiro, gostaria de ficar falando o resto do dia aqui com você, porque você esclareceu muito mesmo aquelas pessoas que têm medo do fim do mundo, que não sabem como o mundo começou e estavam meio atrapalhadas a respeito assim, dessa evolução. Você trouxe bastante esclarecimento, te agradeço do fundo do coração por ter estado aqui, viu? É uma felicidade estar aqui com vocês. Tá certo. Esperamos você mais vezes, tá bom? Muito obrigada, Yashiro. Vamos agora para um novo intervalo. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. E para o quadro O que é o Espiritismo de hoje, nós trouxemos Fátima Luiza Giro, que é advogada e uma grande trabalhadora da Fiesp. Atualmente ela é diretora do curso de Aprendizes do Evangelho. Fátima, que prazer ter você aqui novamente. Eu que o diga, Silvia. Parabéns pela repercussão maravilhosa que está tendo o seu programa. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você, Silvia. Você sabe que eu gosto muito de você. Muito obrigada, Fátima. Mas essa repercussão é devido à Fiesp mesmo, porque a federação tem muita coisa para mostrar, não é verdade? Certo. E as pessoas estão gostando, estão empolgadas. Então, tudo isso nos deixa muito felizes, tá bom? Ok, Silvia. Fátima, as perguntas dos nossos telespectadores é a respeito do perispírito. O que vem a ser perispírito? Então, Silvia, Kardec nos trouxe essa informação muito importante para todos nós sobre a nossa evolução espiritual. Então, o perispírito, para Allan Kardec, de acordo com a doutrina dos espíritos, é aquele intermediário entre o espírito e o corpo. Todos nós somos espíritos imortais, não morremos jamais. E temos esse corpo físico, que é o nosso instrumento de crescimento. O perispírito é esse elo de ligação entre espírito imortal e corpo. A natureza do perispírito é semimaterial,
possibilitando esta ligação, ou seja, passando a sensação do corpo para o espírito e as impressões do perispírito para o corpo. E nós sabemos que o perispírito, sendo esse intermediário, ele tem propriedades, possibilitando assim todos esses fenômenos que nós verificamos e que muitos chamam milagres. E nós sabemos que os milagres não existem, de acordo com a doutrina dos espíritos. Então, nós poderemos iniciar, por exemplo, dizendo que o perispírito tem a propriedade da expansibilidade, ou seja, ele se expande. Kardec, através do Livro dos Espíritos, ele nos diz emancipação da alma. André Luiz, através de todas as suas obras, nos diz que ocorre o desdobramento, ou seja, o espírito, quando o corpo físico repousa, por exemplo, durante o sono, o espírito, através do seu corpo perispiritual, vai fazer aquilo que justamente ele tem vontade durante a noite. Muitas vezes... Ele fica livre. Fica livre, mas ligado por um cordão fluídico. Sei. Porque então não há perigo de ele ir embora. Os videntes, e por exemplo... o corpo vir a desencarnar, não há perigo. Não, de forma alguma, Silvia. Eu preciso fazer a pergunta do telespectador, eles vão perguntar. Então, Silvia, nós sabemos que, de acordo com a doutrina dos espíritos nos esclarece, que o sono praticamente é uma morte, um exemplo da morte. Porque ao repousar, nós vamos por aí, nós vamos visitar entes queridos, nós vamos a trabalhos espirituais, nós vamos às escolas. Mas que bom, não? Uma viagemzinha dá para fazer? Nos diz os espíritos, Silvia, que muitas vezes coisas que nós não teríamos coragem de fazer enquanto em vigília, nós o fazemos durante o sono. Mas então, aí a recomendação de sempre fazer uma prece antes de dormir, né? Pois é, para não fazer bobagem. Pois é, então se nós observarmos lá no livro Libertação, André Luiz nos diz que 2/3 da humanidade vão para aqueles lugares não muito recomendáveis, né? Por isso. Porque não utiliza uma prece, não utiliza aqueles bons filmes antes de dormir, não é? Então as nossas tendências, elas são resolvidas geralmente durante o sono. Daí a necessidade de utilizar sempre aquele orai e vigiai para que nós possamos continuar durante o sono a trabalho e nas escolas. Então nós falamos sobre a expansibilidade, que é uma das propriedades do perispírito, que ela pode acontecer... De sair, né? De sair do corpo. Ela na realidade, nós não podemos dizer, ela se expande, ou seja, o perispírito se estende... Através desse cordão. Através desse laço fluídico. Então, nós sabemos que ele não é rompido jamais, a não ser quando do desencarne. Então, as criaturas que são videntes, quando elas verificam que a criatura não tem esse laço, elas sabem que é uma criatura desencarnada. Porque os desencarnados não têm esse laço fluídico. Mas isso que você está dizendo é muito bom para aqueles que nos escrevem dizendo que tem medo de dormir. Então, através dessa tua explicação, eles já sabem que não precisa ter medo. Nesse caso, quando tem esses sonhos que parece uma viagem, ele não precisa ficar preocupado. É só, claro, pedir ajuda, né, ao plano espiritual, ao seu anjo de guarda, para que nada aconteça. Silvia, é aquilo que nós aprendemos, né, com o Evangelho. O Evangelho nos diz que a nossa natureza é espiritual. Nós temos a centelha divina dentro do nosso ser. Deus colocou em cada um de nós. Mas quando nós chegamos aqui na Terra, nós ficamos preocupados com os atrativos que a Terra nos oferece. E esquecemos da nossa natureza, que é imortal, da nossa natureza espiritual. E não procuramos os verdadeiros bens, do aprendizado, da prece, dessa comunhão com o nosso Pai de infinita misericórdia. Daí essas criaturas que dizem que têm medo. Porque nós sabemos que através dessa expansibilidade que o perispírito nos possibilita, muitas vezes nós encontramos desafetos lá do outro lado. E nós não temos o corpo para esconder. Né? Muitas coisas nós relembramos. Daí os pesadelos que nós temos, os sustos que voltamos correndo e nos abrigamos no corpo físico. Acordando abruptamente, achando que tivemos um pesadelo.
Você, logo no começo da sua explicação, você disse que o perispírito grava as impressões do corpo físico. Por exemplo, uma doença, um machucado, no caso, né? Então é por isso que quando nós desencarnamos por uma doença ainda, no plano espiritual, depois do desencarne, nós pensamos ainda sentir dor, seria esse o problema? Então, Silvia, nós falamos que o perispírito ele tem várias propriedades, uma delas expansibilidade, a outra penetrabilidade, a outra ubiquidade, ele tem ainda da penetrabilidade, ele tem da forma e da cor, né? Então, a nossa vida espiritual, ela é toda movimentada, desenvolvida através dos nossos pensamentos. Se nós aprendermos a cultivar os bons pensamentos, nós vamos verificar que isso vai ser bom. Porque todos os nossos pensamentos de forma mal direcionadas vão nos proporcionar o quê? Doenças físicas. E essas doenças têm uma repercussão no perispírito, sim. Porque, conforme bem nos diz Gabriel Delany, ele diz que o perispírito é a nossa carteirinha de identidade. É através da qual nós nos apresentamos. Então, se outro espírito verifica o nosso perispírito, ele sabe o que nós estamos pensando, se nós somos criaturas moralmente elevadas ou não. Então, não dá para enganar. Não dá para enganar, porque o nosso perispírito é a nossa carteirinha de identidade, tal qual o nosso RG. Então, nós sabemos que quando nós reencarnamos, existe ali a comunhão do espermatozoide mais o óvulo. Neste momento, o perispírito já vem e já imanta naquela situação, vinculando aquele corpo molécula a molécula. Ele faz uma ligação profunda, tal qual uma planta com a sua raiz. Então, o perispírito, ele imanta naquele corpo que está se formando. E fica um laço ligado à criatura do outro lado do desencarnado, ele começa num estado de perturbação, de entorpecimento. Na medida em que aquele ser vai desenvolvendo o que é o feto, vai diminuindo esse laço, a tal ponto da criatura ficar pronta para renascer. Então, todo esse desenvolvimento, esse trabalho, ele só se completa com o nascimento do novo ser. Não é isso? Que vem com o esquecimento do passado. Perfeitamente. Por misericórdia divina, graças a Deus. Né? Conforme ele faz essa ligação, Silvia, que nós falamos que ele imanta ali no útero, né? Na formação daquele novo ser, ele entra num estado de perturbação e esquece tudo o seu passado, aparentemente. Porque fica tudo ali retido no nosso acervo espiritual, né, Silvia? Quer dizer que tudo fica gravado no espírito. Isso, então nós aprendemos, Silvia, através da doutrina dos espíritos, que fica tudo guardado no espírito, no seu corpo mental. E hoje nós trouxemos uma figurinha muito importante para nós falarmos sobre as propriedades do perispírito. Que ótimo! Muitas criaturas fazem confusão, dizendo que todo o acervo espiritual fica no perispírito. Gente, não fica no perispírito, é tão somente o perispírito, a nossa carteirinha de identidade. O acervo fica assim no campo mental, no corpo mental. É uma camada mais sutil, mais desmaterializada do espírito. E aí nós podemos comparar isso daqui, Silvia, com o nosso corpo físico. Você podia mostrar para os nossos amigos de casa? Então, o que André Luiz diz? Que o nosso perispírito ele é formado de camadas. Aí, desde o corpo mental, que ele reveste o espírito, e também o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, nós vamos mostrar aqui. Essa primeira camada, nós poderíamos dizer que é o nosso corpo físico, essa parte mais física, mais grosseira. Depois nós podemos dizer que essa outra parte seria o corpo etérico, é o corpo etéreo, que é aquela camada viscosa, amarelada, de onde nós materializamos as situações, é o nosso ectoplasma. Depois, que serve para doações também, nos trabalhos de doações. As doações de refazimentos físicos, né? As trocas das moléculas sãs pelas não muito boas, né? Aquelas curas que são promovidas de acordo com o nosso merecimento. Depois do corpo etéreo, esse que nós chamamos de aura material, que segundo os estudiosos, diz que ela se decompõe de 30 a 40 dias ao desencarne.
Depois desse material leitoso que é o corpo etéreo, nós vamos encontrar o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e entre o corpo, de onde nós verificamos todas aquelas faculdades, aquelas modalidades da mediunidade que nós sabemos, da vidência, do êxtase, etc e tal, né, Silvia? O perispírito, nós falamos. Aqui nós poderíamos dizer o corpo mental, onde fica toda a bagagem, é o corpo mais sutil do espírito. Que vem de muitas encarnações passadas. De todas as encarnações, né, Silvia? E nós verificamos que o espírito é a centelha divina, né? Que cada um de nós temos, aquele elo maravilhoso que nós temos muitas e muitas reencarnações em busca do nosso crescimento, até chegarmos na modalidade de espíritos puros, tal qual Jesus veio aqui fisicamente nos demonstrar, Silvia. Certo. Olha que explicação profunda que você deu. Nossa, foi maravilhosa, foi uma aula mesmo, né? Como os nossos queridos amigos aqui que estão nos perguntando, eu acredito que tenham ficado satisfeitos. Agora, em relação ao programa de hoje, que o Eduardo falou sobre os capelinos, que não tinham mais condições de ficar lá em Capela, né? Na Capela. Então, eles vieram para a Terra, reencarnaram aqui. Como que fica o perispírito e por que eles não poderiam mais ficar lá? Então, Silvia, a situação que você está nos trazendo sobre os exilados de Capela nos faz lembrar o nosso atual estágio do nosso planeta. Nós estamos no último estágio, né, de provas e expiações, já bem dentro da nova situação de regeneração. Certo. Se nós observarmos... Para se transformar, então. Já praticamente está transformado. Nós vamos observar, Silvia, aquilo que Jesus deixou bem claro, né? Aquele que conseguiu, né, acordar, despertar e amealhar essa serenidade, essa paz, já não está mais preocupados com essas situações que nós estamos verificando aí de sofrimento, de agressividade, próprio do nosso planeta, de passagem já para a regeneração. Então aconteceu isso com os exilados. Então, Silvia, não seria justo realmente aqueles que trabalham, se sacrificam em benefício da busca dessa paz, dessa serenidade, dessa tranquilidade? O momento chega que, naturalmente, esses que ainda não despertaram, que requerem mais experiência, requerem mais trabalho, eles serão colocados, serão levados a reencarnar em outro planeta, lá onde serão lhes proporcionados novas oportunidades dessa busca, desse crescimento interior. E os exilados aconteceram isso com eles. Muito embora de um crescimento intelectual elevadíssimo, Silvia, nós verificamos tudo aquela situação lá do Egito, né? Aquelas descobertas, aquelas construções faraônicas maravilhosas, que nem os nossos próprios engenheiros conseguem explicar determinadas técnicas. Foram esses maravilhosos espíritos exilados de Capelas. Mas, no entanto, Silvia, moralmente, muito a desejar. Então, lembrando dessa colocação do nosso perispírito, nós extraímos do planeta onde nós estamos habitando e reencarnando os fluidos necessários à criação do nosso perispírito. Entendi. Por isso que eles não puderam ficar lá. E o perispírito tinha condição de estar no nosso planeta, que no caso era inferior. Certo. E aí, o que Jesus, né, sendo o nosso governador planetário, trouxe esses exilados de Capela, esses espíritos maravilhosos, para que eles trouxessem para cá toda a sabedoria intelectual. Mas que tinha muito a aprender na sua parte espiritual. Certo. Igualmente, nós verificamos nesse estágio atual que nós nos encontramos. Por isso, nós sempre falamos, né, que ainda dá tempo, né, de nós buscarmos essa reforma interior, essa renovação para conseguir espiritual. Ficar por aqui. Pois é, Silvia. E tem gente que diz que a nossa terra é uma terra de sofrimento, quantos crimes. Gente, não é nada disso. Tão linda. Basta buscar, fazer aquilo que Jesus nos recomendou, buscar o reino dos céus e a sua justiça.
tudo mais não será dado por acréscimo. Ou seja, fazer a nossa parte perante o nosso semelhante, né, Silvia? Verdade. Fátima, eu queria fazer mais umas 10 perguntas para você, mas você tem que prometer que você virá novamente, nós vamos continuar essa conversa sobre o perispírito, que eu sei que você tem muito a dizer ainda, não é? E a gente promete para os nossos queridos amigos de casa que vai continuar essa conversa. Você promete que virá, não é? Silvia, esse assunto é um assunto por demais maravilhoso. Nós ficaremos aqui uma semana falando, Silvia. Então... Pena que o tempo é curto. E quando nós começamos a falar, nós queremos falar tudo. E é complicado, porque o tempo é curto. Quando disseram que o nosso programa seria de 1 hora, nós achamos muito grande. Isso. Agora nós já estamos achando pequeno. Verdadeiro. Mas é porque tem convidados que têm muito a dizer e tem muito conteúdo realmente para passar para os nossos amigos de casa. Obrigada, muito obrigada, Silvia. Querida. Muito obrigada pelo prazer. Até a próxima vez, se obrigada, Deus quiser. É um prazer estar com você. E se você tiver mais alguma dúvida, não esqueça, silviapuglia@fiesp.org.br. E o Marcelo já encerrou essa linda tela mediúnica. Marcelo, posso te perguntar com que espíritos você pintou? Com o espírito de Aleijadinho, né? Da equipe espiritual de Aleijadinho. Certo. E a gente vem trabalhando essas rosas agora e a gente percebe, né? Esses detalhes, a riqueza com que vem trabalhando isso. A gente sabe que Aleijadinho, ele trabalhava com cinzel, ele fazia talha. Então a gente se pergunta, como que é? Mas é uma intuição que eu recebi dessa equipe de trabalhador espiritual que vem trazendo também esse nome, né? Aleijadinho, que é um grande nome da nossa cultura. É verdade. Né? Então é um prazer para mim estar expressando, né? Num trabalho como este, o nome de um grande representante da cultura brasileira. Então, nós conhecemos o Aleijadinho na última encarnação, que se tem notícia, como escultor. Isso. Talvez seja esse o fato de ele inspirar você a fazer o trabalho com espátula? Com espátula, isso mesmo. Sim. Eu tenho sentido essa energia. Num trabalho assim, os vasos, as paisagens, tudo vem com o trabalho com a espátula também. É usado pincel, é usado a mão também, mas o que está mais aparecendo agora, nesse momento, é esse trabalho de Aleijadinho que me intuiu a usar a espátula. Olha, Marcelo, parabéns. Obrigado, senhor. Nós não damos parabéns para os médiums, não é? Porque eles são intermediários. Mas nós precisamos dar parabéns para a tua abnegação, pela tua disciplina, não é? Porque nós sabemos que o médium que não é abnegado, que não é disciplinado, ele também não tem condição de se ligar a um espírito superior que queira trazer essa noção de que existe a espiritualidade. Realmente, Silvia, a responsabilidade do médium aí está em manter uma conduta digna. Exato. Manter a sua fé, manter a sua confiança. Aí essa ligação vai se tornando cada vez mais, vai se afinando. Então é isso que a gente tem que manter. A responsabilidade, a leitura edificante, preces e a conscientização do trabalho, que não é nosso, mas sim da espiritualidade maior. Uma grande humildade da sua parte dizer Obrigado. isso. Marcelo, muito obrigada. Esteja conosco mais vezes. E, querido amigo telespectador, nós vamos agora para a mensagem mediúnica. A mensagem de hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Está no livro Palavras de Vida Eterna e o título é Melhorar para Progredir. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução.
Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida. Esperamos você na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. Não esqueça, todos os programas que você ainda não viu estão no nosso site www.fiesp.org.br.